que não tinha praticamente nada para que pudéssemos jantar. E a única coisa que a gente jantou foi cajarana. Enfim, depois de um bom tempo, em algum momento eu participei de uma formatura de um amigo. Ele se formou. Eu vi aquele momento ele descendo as escadas e disse, cara, eu quero isso pra minha vida. Aí o próximo passo, ele disse, amanhã você vai chegar lá na sua cidade, vai pedir pra sair dessa academia e vai galgar como personal autônomo. Seja muito bem-vindo ao podcast Além do Topo, o lugar onde a gente conversa com quem chegou lá e continua subindo. E antes de começarmos, gostaria que você deixasse o seu like e ativasse o sininho para que pudesse acompanhar os nossos episódios e que outras pessoas conseguissem ver o nosso trabalho a Brasil afora. Estamos aqui com um cara que começou a sua carreira como personal trainer em uma academia de bairro e hoje abriu o seu próprio estúdio, um dos mais renomados da cidade de Mossoró. Ele é formado educador físico, mentor e eleito por 3 vezes consecutivos o melhor personal de Mossoró. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meninos. Obrigado, Vinícius, Natanael. Na verdade, eu fico lisonjeado até pela apresentação de vocês, onde nos enaltece a profissão, a educação física, o profissional de educação física, não somente por sua responsabilidade social, mas por promover saúde através da prática do exercício físico, hoje de forma orientada. E é sobre justamente isso que hoje vamos conversar sobre, essa abordagem sobre a profissão, a educação física e a trajetória que o Diego Vélez talvez venha trilhando e chame um pouco a atenção. Muito bom. Diego, no caso, como começou essa sua paixão por educação física? Você sempre praticou alguma atividade? Foi direcionado pelos seus pais? Porque geralmente quando a gente se torna algo na profissão, existe um despertar, né? Em algum momento da sua vida, como foi isso? Conta um pouquinho pra gente aí. Perfeito. Na educação física, quando pesquisamos sobre as principais referências, na sua grande maioria eles relatam que foi através de vocação. Eu sou vocacionado a Isso. determinada profissão, por isso que hoje eu tenho uma técnica apurada. Mas na verdade, no meu ponto de vista, essa vocação ela existe, porém parte muitas vezes de uma pessoa que ela realmente tem aquele dom, tem aquele talento. No meu caso não. É uma meia-verdade quando eu falo sobre a educação física, por quê? Na verdade, eu me identifiquei com a educação física por gostar também de esporte. Não porque eu era vocacionado, mas quando eu tive o primeiro contato e identifiquei que aquela profissão ali era algo que realmente eu queria para minha vida, foi quando eu decidi trilhar esse caminho de ser profissional em educação física. Muito bom. Quanto tempo atrás, Diego? Olha, essa Assim, você escolha... iniciou, no caso, né? Isso. Essa escolha hoje já faz 10 anos que eu já estou na área, né? Bastante tempo. Por que 10 anos, Diego? Porque desde o meu período lá de graduação, quando eu iniciei, já a partir do segundo período, eu pedi a oportunidade para estagiar em uma academia, que foi justamente essa academia que eu iniciei e até hoje foi a única que eu trabalhei prestando serviço como colaborador daquele espaço. No mais, eu comecei a trabalhar como personal trainer autônomo e depois veio a surgir a ideia do estúdio. E quando surgiu essa ideia de um estúdio, o que você planejou? Como é que você criou isso? Como é que você vislumbrou essa oportunidade para a partir daí começar a criar tudo e do zero? Perfeito. Natanael, lá na época que eu era estagiário, eu já analisava o mercado, né? Eu percebia algumas fragilidades que existiam. Por exemplo, hoje, uma das minhas especialidades é atendimento para grupos especiais, prevenção e reabilitação de lesões. Ou seja, Diego, o que é isso? É o atendimento ao público idoso, ao público que tem hipertensão, algum modelo de comorbidade. Então, esse público, ele exige uma carência de que tem uma necessidade de profissionais qualificados, mas existe uma carência desses profissionais. E aí foi quando eu analisei muito bem o mercado, após realizar algumas pós-graduação, hoje eu tenho 2 pós-graduação, treinamento personalizado e nutrição esportiva, e também sou pós-graduado em treinamento voltado para grupos especiais, prevenção e reabilitação de lesões. Então, quando eu analisei isso, eu identifiquei que nesse nicho não tinha profissionais atuando de forma tão intensa no mercado ao ponto de se destacar. Foi aí quando veio a ideia de surgir o espaço voltado para esse público. Então foi meio que de forma estratégica, né? Foi como se você já fizesse porque viu a carência nessa área, né? Já para atingir esse público, que era um público que estava meio solto, né? Meio sem ter quem cuidasse disso aí para organizar. Uma grande sacada. Perfeito. Pode falar.
como você fala que realmente foi um planejamento, e eu sempre tenho isso em mente, nem tudo vai dar certo, porque realmente quem planeja somos nós, mas quem decide de fato é Deus, né? Deus que realmente determina se vamos alcançar ou não aquele objetivo. Mas de fato, eu planejei até hoje a minha carreira e vou planejar diariamente para que eu possa galgar objetivos maiores. E aí, quando eu era estagiário, eu já pensava em algo diferente do mercado. Por que algo diferente? Porque o commodity, o mesmismo, já existe. O mercado hoje tem mais de 1.000 profissionais na cidade de Mossoró que são catalogados, que prestam serviço diretamente. Hoje tem mais de 1.000 academias no Conselho Regional cadastrado. Então, assim, para você se destacar, você precisa ser diferente. Você precisa prestar algo que chama a atenção do seu público e diga, olha, esse cara, ele faz algo que os demais não fazem. Então, é preciso que você esteja muito atento para você analisar o mercado. Eu acho, assim, muito bacana a ideia do seu estúdio, porque, assim, eu já pratico esporte há muitos anos, né? Academia de forma assertiva há praticamente 15 anos. E a gente costuma ver muita gente treinando errado nas academias, né? Muita gente com carga em agachamento, carga em leg. Ontem eu estava treinando com a minha esposa, geralmente eu treino com ela 7 dias por semana. E eu vi um cara no leg, mano. O cara era muito peso. E a gente percebe que ele não tem estrutura para aquilo, né? Para aquele exercício daquela forma. E eu fiquei observando, não tem ninguém para orientar esse cara, né? Interessante. Como a gente presencia pessoas que treinam errado nas academias, né? Infelizmente. E a academia é boa lá, é top. Eu sou muito feliz. Tem até cara de massagem. Mas, cara, não pode treinar errado. As pessoas treinam muito ego, vaidade, entende? E eu acredito que a visão do seu estúdio é que as pessoas realmente entendam o que é o mecanismo, né, Diego? Isso. Entendam como funciona o exercício, para que também possa curtir o processo, né? Perfeito. Não adianta, por exemplo, você entrar na academia com 2 meses e colocar 80 quilos no supino, impossível, cara. Isso. Vai treinar errado, não tem como. Isso aí. Então, assim, foi um negócio que foi premeditado, né? Foi um negócio que ele planejou, como ele mesmo disse. Bacana. E isso aí é uma coisa, assim, bem admirável. Porque Demais. hoje em dia as pessoas começam uma carreira, mas elas não têm um norte, né? Não têm um caminho a trilhar. Elas apenas se formam e aí agora eu vou trabalhar no que der, no que aparecer. Fica meio que perdida, né? E com isso aí você conseguiu grande sucesso, né? Cabe até uma frase bem interessante de Napoleão Hill, que ele diz: tudo que a mente humana vislumbrar e tudo que ela pode conceber, você pode realizar. Então, se você imaginou um estúdio grande que pudesse na cidade atender várias pessoas, atender aquele público carente, isso aí você conseguiu. Então, é um case de sucesso, né? Isso. Até a projeção do próprio estúdio hoje, a gente faz uma análise de mercado e analisa qual a projeção de crescimento. Qual é o crescimento do estúdio? Qual a probabilidade de futuramente possamos vir abrir um outro espaço? Por quê? De fato, existe uma demanda reprimida, existe uma quantidade de alunos que hoje a gente não consegue atender. Por que não consegue atender, Diego? Porque hoje falta profissionais qualificados e falta espaço. Espaço hoje a gente conseguiu suprir no mercado. Hoje temos o estúdio Veras Lifestyle. Só que a quantidade de profissionais suficiente para atender ainda é pequena. Então, o nosso espaço, ele é pequeno. Mas e aí, Diego, será que vem um concorrente? Será que vem uma estrutura? Não sei. E se vier também, vai ser muito bem-vindo. Por quê? Porque a gente vai agregar valor em uma prestação de serviço, não somente para um público específico, mas de forma social. As pessoas precisam, pô. As pessoas que mais precisam são aquelas que menos têm acesso. Isso é verdade. As pessoas que não têm comorbidade, elas têm acesso a uma academia e elas conseguem ir naturalmente a uma academia e praticar exercício. Agora eu te pergunto, será que uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que é sobrepeso, obeso, 210 quilos, 180 quilos, ela se sente bem em treinar em um ambiente onde muitas vezes o olhar dela é julgado? Verdade. Porque uma pessoa de 180 quilos chega em um espaço como uma academia tradicional, e isso é uma crítica até ao modelo de academias tradicionais, onde pessoas que não são sobrepeso, pessoas que estão só à procura da estética do shape, estão lá e criticam aquela pessoa porque a sudorese dela é alta, porque está suando demais, porque existe um sobrepeso. Existe um padrão para aquelas academias. Existe. Só que eu lhe pergunto, qual a diferença dela de forma humanizada para você? Que está treinando ali para ter um bíceps maior e aquela pessoa está treinando para ter uma qualidade de vida. Verdade. Isso é muito Será que as interessante. pessoas pensam? Será que a pessoa pensa no pai dela com 75 anos
que entrou no quadro sarcopênico. Para vocês que não sabem, sarcopenia é a perca da massa muscular, da força e da sua funcionalidade. E ela gostaria muito que o pai dela tivesse a vida prolongada com mais qualidade de vida. E não tem porquê. Muitas vezes não tem acesso a um espaço apropriado, com profissionais qualificados que pudesse acessar e dar a oportunidade para esse senhor ter uma qualidade de vida para brincar com seus netos. Então esse espaço foi pensado para isso. Foi pensado para, ó, Vinícius, você tem quantos anos? Ah, tenho 42 anos. Você tem quantos anos, Vinícius? Eu tenho 37. Tem 37 anos. O Natanael tem quantos? 37. 37. Daqui a 20 anos, o Vinícius quer ter vigor e força suficiente para brincar com os netos dele. Mas será que ele vai ter? Mas por quê? Muitas vezes, Vinícius, isso é atrapalhado porque quando você entrou lá na academia com 20, 30 anos, você começou a pegar peso demais, achando que aquele momento do shape lesão. seria o mais importante. Justamente. E quando você chega na terceira idade, que é uma fase tão bonita da vida, você não consegue, porque você tem algumas lesões que comprometem, você tem hernia de disco, você tem alguma patologia. Aí eu lhe pergunto, onde é que essas pessoas vão tratar? Interessante. Entendeu? Por isso que o espaço é pensado para um público que mais precisa e que menos tem acesso. Cara, que legal. Bacana. Muito cara. interessante. Muito, muito interessante mesmo. E em toda essa sua trajetória, em todo esse processo, essa criação, tem alguma história de bastidor que você possa compartilhar com a gente? Um momento, sei lá, descontraído, inusitado que aconteceu? Algo assim que ninguém saiba ainda, de primeira mão para o podcast Além do Topo. Rapaz, o que eu vejo assim, que muitas pessoas não veem realmente de bastidor e que isso às vezes é até uma falha nossa, mas ao mesmo tempo eu acredito que é o ego, é que só postamos o que dá certo na rede social. Se postarmos os perrengues que passamos de fato, eu acredito que as pessoas iriam engajar mais porque elas iriam se identificar. E o meu bastidor, muitas vezes ele é pautado em críticas, onde eu tive que ali fechar o olho e muitas vezes fingir que era surdo, para que eu não pudesse desistir. Eu muitas vezes criticado ao ponto de dizer assim, cara, eu vi um personal ali atendendo com iPad e os caras estão comentando que não serve para nada. E aí eu chegar para um aluno meu e dizer, meu irmão, o cara tá dizendo isso, eu nunca nem falei com esse cara. Então, por que ele tá me criticando? As pessoas veem, as pessoas observam e elas veem quando você está construindo algo. Só que aí elas podem não chegar para você e lhe dar uma palavra de apoio, mas elas estão observando e muitas vezes até torcendo contra. Ah, eu quero só ver até onde ele vai, quero só ver onde ele vai cair, quero ver onde ele vai errar. As pessoas não estão ali torcendo por você, mas elas estão lhe observando. Sempre. É Isso é verdade. verdade. Essa questão de uma pessoa sedentária, ela dá um primeiro passo para praticar uma atividade física, eu sei que é algo difícil. Eu sei. Hoje eu tenho um grupo de empresários no WhatsApp que são, se eu não me engano, são 12 colegas do mesmo ramo que eu atuo, né? Inclusive meu sócio também está lá, Betinho. E eu combinei uma semana para que a gente pudesse correr hoje de manhã. Foi um. Foi um. Foi um. Um só. E os outros todos falaram que iam. Não, vamos, vai dar certo. Cara, vamos só caminhar, conversar um pouco. Se você não tiver com condição física de correr, a gente vai trocar ideia, porque atualmente está tendo um movimento, né? E eu acho até bacana isso, porque incentiva com que as pessoas elas se movimentem, né? Já é algo diferente, já sai do sedentarismo. Mas, Diego, eu confesso a você tomar uma decisão de praticar uma atividade física e saber que existe um lugar especializado, acredito que já é algo diferente já. Eu vou colocar minha mãe lá, cara. Eu vou falar com ela. Minha mãe eu já tentei. Oi, mãe. Boa noite. Eu já tentei 20 vezes colocar ela na academia. Ela não consegue se adaptar. Agora ela vai lá para Diego Pérez. Ah, com certeza. Vai ter Próxima tentativa. É como se tivesse uma inclusão, né? Como se Isso, tivesse uma isso. inclusão das pessoas para que elas pudessem se sentir mais. Ah, uma coisa interessante que eu fiquei na dúvida. Além desse processo de inclusão, de ter esse diferencial para esse tipo de público, existe digamos assim, um tratamento, não um tratamento clínico, eu falo de um atendimento mais voltado para a psicologia, mais voltado para a mente dessas pessoas, para que elas tenham mais constância, para que elas tenham, como o Vinícius falou, muita gente diz, não, eu vou fazer isso, mas acaba não indo, acaba desistindo. Aí eu queria saber se, assim, no Veras Lifestyle, se existe esse acompanhamento lidando com esse público, também mostrando, ensinando a cultura da disciplina, né?
Porque precisa ter uma certa disciplina. Perfeito. Hoje, Natanael, lá no Estúdio Veras Lifestyle, hoje a gente prestamos alguns serviços que eles, de certa forma, agregam o nosso valor. Por exemplo, temos nutricionista, Sim. temos fisioterapeuta Que e legal. temos o profissional de educação física. E aí, independente do plano que você esteja assinando, você vai ter acesso a todos esses profissionais. Não temos um psicólogo e não temos nenhum psiquiatra. Entretanto, temos alunos que são especialistas em suas áreas, nós temos psicólogos, temos psiquiatras, que eles têm parceria com o nosso espaço. Então, muitas vezes, aquele aluno que ele sofre com ansiedade, com depressão, ele procura o espaço para que ele possa tratar aquela necessidade dele junto com o tratamento medicamentoso e psicoterapêutico. Porque assim, a intervenção da prática do exercício físico por si só não é o suficiente. Uma pessoa que trata uma ansiedade, que trata uma depressão, consequentemente ela também está somada a um tratamento medicamentoso e psicoterapêutico. Então, a prática do exercício físico ela vem para somar. E lá é analisado tudo isso. Por quê? Porque antes de qualquer pessoa praticar qualquer exercício dentro do nosso espaço, ela passa por algumas avaliações. E nessas avaliações identificamos a necessidade. E aí o que acontece? Quando você falou, Vinícius, sobre a prática esportiva, a necessidade da mudança e que muitos empresários não praticam exercício físico, o que acontece? A gente vive uma obesidade de informação, não só obesidade de peso, né? Mas de informação, onde até mesmo o que estamos fazendo hoje, que é produzindo conteúdo, se não for um conteúdo que seja relevante e de responsabilidade, pode causar um impacto em pessoas que podem estar assistindo. Então, assim, essa iniciativa de vocês hoje em estar realizando um programa, um produto, algo totalmente do zero, onde o intuito é oferecer conteúdo com qualidade para as pessoas entenderem que, olha, tem dois caras ali que realmente tem um programa bacana e que você tem muito a aprender para se desenvolver. Isso, cara, tem um efeito muito benéfico e vai reverberar por muito tempo lá na frente. Por quê? Porque vocês vão influenciar de forma positiva algumas pessoas. Só que a gente sabe que existe muito conteúdo na internet que causa essa obesidade de informações que as pessoas acabam o quê? Absorvendo coisa que muitas vezes não vale muito a pena. E que nem é E verdade. que nem é Que nem é verdade. verdade. E aí, quando a gente fala sobre essa mudança de comportamento, o que acontece? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela fala o seguinte, que saúde não é somente a ausência de doença, mas um estado físico e social que a pessoa esteja em uma situação de pleno, digamos de certa forma, saúde. Então, não é somente eu não estar doente hoje, porque as pessoas dizem, eu fiz meus exames, estão tudo aqui, ok. Cara, tá agora. Mas e aí, esse seu comportamento daqui a 3 anos, só trabalhando, só produzindo, com privação de sono, se alimentando de forma errada? Será que a probabilidade de você desenvolver alguma comorbidade não é maior do que um cara que tem a sua rotina controlada, que pratica exercício, se alimenta bem e é mais produtivo do que você, desenvolver menos comorbidade do que a sua, porque tem gente que diz, meus exames tá bem, mas a probabilidade de desenvolver uma doença é bem maior do que aquele outro. Com certeza. Então é interessante que não somente o empresário enxergue que através da prática do exercício físico é um escape para a saúde mental dele, ele está preparando o corpo para suportar o processo do dia, Eu utilizo como escape. porque quem pratica Literalmente. exercício, ele é mais produtivo, Sim. ele tem melhor desempenho. Então, Mental, assim, tudo. tudo. É necessária essa mudança. Cara, quando eu não vou, fico triste. Você acredita Isso. nisso? Eu sou apaixonado por. Assim, assim, a minha praia mesmo, na real mesmo, é a musculação. Sou apaixonado. Pode falar o que quiser, acharem o que quiser. Mas, cara, eu me sinto muito bem em fazer. E em repetir aquilo e cada vez tentar fazer um pouco melhor, né? Essa é a real mesmo. Isso aí é bom, a criação de hábito, né? Hábito. Então, quando você cria o hábito, fica fácil, faz parte da sua rotina. Isso. Porque já virou hábito. Tem uma frase de Nathaniel Emos, bem interessante, cabe bem nessa questão do hábito. Que ele diz que o hábito, ele pode ser o melhor dos servos ou o pior dos amos. Resumindo, o hábito, ele pode lhe servir muito se você tiver hábitos bons e saudáveis, tanto na prática de exercício quanto na alimentação, como ele também pode ser um péssimo amo seu, caso você tenha hábitos ruins, caso você se alimente mal, caso você não se exercite. Então, uma frase bem impactante, eu sempre uso essa frase, eu gosto muito dela, porque ela trata bem disso aí, de você fixar o hábito. E
questão de obesidade, de ter uma vida fitness, de ter uma vida mais produtiva, é questão de escolha. Não sei o que Diego Veras pensa sobre isso, eu queria até ouvir a opinião dele. Na minha opinião, eu sei que a obesidade é classificada como uma doença, mas também é uma questão de escolha. Por muito tempo da minha vida, eu pesei mais de 110 quilos, 115 quilos, e eu escolhi ser gordo. Eu digo que eu escolhia ser gordo, ninguém quer ser gordo, mas eu digo que escolhia ser gordo porque eu nunca comi nada por acidente. Eu nunca caí de cara numa pizza ou num prato de batata frita. Eu sempre escolhi o que eu queria comer. Então, quando você escolhe o que quer comer, você decide ser gordo. E ponto. Assim. No meu ponto de vista, é um pouco divergente, de fato, da escolha, porque é o seguinte, existem algumas situações, e principalmente a mental. Porque, por exemplo, quando a gente fala hoje sobre uma obesidade, muitas vezes não é nem sobre escolha, é sobre realmente você ter um autocontrole. Então, a obesidade, por exemplo, e tem algumas patologias. Por exemplo, a dislipidemia, mesmo você controlando através da prática do exercício físico, você controlando através de uma alimentação balanceada, é muito difícil. Mas é necessário que você tenha esse autocontrole. Porém, existem algumas situações que para você mudar de fato, são uma mudança muito drástica. E aí o que acontece? E aí existe uma frase, ou existe um portal muito grande, que ele é até um pouco crítico, que é sobre as cirurgias bariátricas. Por quê? Porque hoje a cirurgia bariátrica ela é a mais eficiente para curto prazo. Uma pessoa que é obesa, quer perder ali 60, 50 quilos, está com 200, 180 quilos, né? Quer emagrecer, ela faz uma bariátrica, muda 60, 50 quilos, o estilo de vida dessa pessoa é totalmente modificado. E essa pessoa começa a se sentir bem. Porque muda, e essa pessoa não se sentia bem com aquilo. Mas somente através da prática do exercício físico essa pessoa não conseguia, porque ela perdia 10, 15 quilos, 20 quilos, ela perdia. Só que às vezes estagnava. Aí o que é que voltava? Estaca zero, porque a pessoa não mantia. A pessoa, o que durou ali 40 anos, ela quer mudar em 6 meses, pô. As pessoas não querem emagrecer, não. As pessoas querem ser emagrecidas. Elas querem forçar, imediato, né? Forçar o processo, né? E aí eu não julgo tanto, porque assim, a realidade de cada um é que faz a atitude. Porque assim, muitas vezes uma pessoa dessa está em um sintoma de depressivo, né? Ah, minha vida tá isso, tá aquilo, aí começa a procurar por recursos. Recursos que muitas vezes não é saudável, mas que naquele momento influencia ela de forma positiva a mudar. Mas será que eu, como crítico, vale a pena eu criticar a realidade daquela pessoa? Porque eu não estou vivenciando aquilo. E aí, quando você diz é uma escolha, de fato, diariamente a gente escolhe ser melhor ou não. São escolhas diárias. É escolha diária. Porém, existem algumas situações Existem que é mais exceções, complexo, né? Porque... Como tudo na vida, tudo não na tem vida. como. E a fisiologia, ela não é algo, digamos, de certa forma assim, prego batido e ponta virada. Mas falando assim de um modo geral, 90, 95% da Digamos que população sim, tem a influência. tem a escolha tem. de escolher uma vida mais saudável, escolher uma vida mais... Então, realmente as pessoas não Parte escolhem, disso, né? Não é. escolhem. Tem escolhas, tem também ambiente, Com família. Porque você vive em um ambiente que tá todo mundo comendo pizza toda hora, tá todo mundo gigante. Peraí, não quero não. Pronto. Vixe, vai emagrecer. Não é? Aí já começa aquela resenha. Existe a crítica. Cara, o ambiente é uma coisa surreal. E eu acredito muito nisso. Você é a média das pessoas com quem você convive, né? O bairro, ambiente. as pessoas que você convive, seus colegas de trabalho. Você tá no trabalho aí, por exemplo, comecei a treinar lá em Diego Veras, estou na estiga, fisioterapia, tudo correto. Só que você tá no ambiente errado. Pronto, já era. Mas aí é como eu volto a dizer, questão de escolha. Você não pode escolher sair desse ambiente. Exatamente. Se você já tem a mentalidade de que não é legal, de que esse ambiente está interferindo, você tem a escolha de mudar de ambiente. Então é tudo questão de escolha. Você tem que Cara, saber. eu acho assim, eu acho muito interessante a sua história e eu confesso a você que eu tô curioso para entender um pouco mais a respeito de você ser um personal, porque existem algumas escolhas aí também, né? Personal tem, como você falou aí, tem 1000 cadastrados, não é? É. Mas um personal que viu algo diferente, que viu que poderia investir, poderia trazer benefício a um público que era excluído. Porque, cara, sinceramente, não é toda academia que recebe bem um idoso. Não, cara. Não. Não é toda academia que recebe bem um obeso. Gente, vamos falar real que a gente sabe como é, entendeu? Entende? Diego, eu quero saber, cara, a trajetória, aonde foi que a chavezinha virou ali e os preconceitos que eu sei que tem, porque se acima da média é pancada, eu levo, Natan leva toda hora, segundo leva toda hora e você não tá imune a isso, não é possível, cara. Nós que somos
Como nós que você somos, viu ali, entendeu? nós que somos empreendedores, nós sabemos que existe aquele momento da chave virou, né? Eu vou seguir por aqui. Então, o que a gente quer extrair de você, o que a gente quer entender, é justamente de onde saiu essa veia empreendedora. O quarto lá É, sozinho, o que foi que você como leu? foi, Conta aí pra gente, o cara. que você leu, com quem lhe ensinou, quem lhe instigou a isso. É, A gente porque quer- precisa de conteúdo, a mudança precisa de conteúdo. Cara, ela não vem de graça. Não vem, não. Não vem, não vem, não vem. Ah, o cara tá na rua, tá nas esquinas, beleza. Vixe, vamos mudar. Como? Você aprendeu o quê? Quem lhe disse? Ou alguém lhe puxou para aquilo, ou você se internou num quarto, meu irmão, eu vou desligar meu telefone, vou fazer isso. Meu amor, eu quero mudar, me ajuda, eu quero sair da pobreza. Então, alguma coisa rolou, entendeu? Cara? Resumindo, alguma coisa É. você sabe, porque aquilo que a gente não tem ainda é porque a gente ainda não sabe de algo. Exatamente. Então você sabe de alguma coisa Vai lá, que muita gente devagarinho. não sabe. Tenha Eu quero em paciência. segredo, eu quero em segredo. Rapaz, assim, Vá, o vá. o que existe é uma fome insaciável realmente de mudança. Por quê? Exato. Eu nunca fui uma pessoa que fui satisfeito somente com o que tinha, né? Eu fui criado a minha vida inteira com o necessário, com o básico. Eu nunca Necessário. escolhi, eu nunca escolhi a melhor camisa, eu nunca comi o melhor E um alimento. cuscuz e pronto. Eu já tenho 32 anos e Mas eu assim, nunca um reclamei. parêntese, o necessário. O que é o necessário? Eu Cara, tava era o lendo um básico. livro, eu tava lendo Básico um livro, original mesmo. O um básico. livro de Zig Ziglar que ele diz assim: lá em casa nunca faltou nada, sempre tivemos o necessário. Eu sei que tínhamos o necessário, porque quando eu pedia para repetir, minha mãe dizia: não, você já comeu o necessário. Não tinha mais. Não tinha mais. Não tem escolha, não. Se a menina vê o prato de comer, aí não quer comer só isso, não. Coma! Coma aí o ovo aí, mexa, bota azeite Pra você melhorar. ver como é, né? E aí tem até azeite pra melhorar. Mas Na vamos minha continuar. época, eu sou da época da lata de óleo soia, que meu irmão cortava pra fazer carrinho. Fazer Tá carrinho. vendo? Entendeu? Mas vamos continuar. Eu quero saber de onde veio a veia empreendedora. Mas aí, vamos lá. Como eu falei sobre a necessidade básica, o que acontece? Eu sou filho de um agricultor, né? Maurino Veras, ele foi agricultor. A maior parte da vida, quando chegamos em Mossoró, ele passou a ser zelador, então ele cuidava ali, trabalhando na casa de pessoas. E a minha mãe sempre foi lavadeira, né? Lavadeira de roupa, lavava para ganhar. E aí, muitas vezes, a gente passou, de fato, por algumas necessidades quando chegamos na cidade de Mossoró. Sou de Janduís. São quantos irmãos? Hoje somos 3 irmãos. Em 2000, perdemos uma com 18 anos, eu tinha 7 anos. E aí minha mãe acabou perdendo uma filha com 18 anos. E damos continuidade. Iniciamos nossa trajetória praticamente em Mossoró, lá no bairro, Integração. E o que acontece? Para resumir de contexto geral. Para que pudéssemos morar nessa casa, meu pai resolveu comprar. E nessa época, era em 99, ele tinha que quitar essa casa para então se tornar dono, porque aí era propriedade da Caixa. E naquele ano, R$ 1.000 era muita coisa para quitar uma casa. Meu pai era um assalariado, trabalhando para ajudar todo mundo e manter a casa. E aí, durante ali 5 meses, começou a batalha deles para que eles pudessem juntar dinheiro suficiente para quitar a casa. E teve um dia que eu lembro até hoje, eu conto, sem vergonha alguma, porque é uma história de vida e é necessário que vocês entendam que não tinha praticamente nada para que pudéssemos jantar. E a única coisa que a gente jantou foi cajarana. Cajarana. Caramba. E aí, batalhou, minha tia ajudou, todo mundo se juntou, conseguiu comprar a casa. Depois de comprar a casa, aí os filhos batalharam, continuamos a galgar. Enfim, depois de um bom tempo, em algum momento eu participei de uma formatura de um amigo, ele se formou. Eu vi aquele momento ele descendo as escadas e disse: cara, eu quero isso pra minha vida. Negócio bacana, negócio interessante, glamour, algo que realmente era um passo a mais na vida da pessoa. E aí foi quando eu comecei a procurar me qualificar. Entrei na faculdade, fiz ali a minha inscrição no primeiro curso, foi marketing. Primeira aula eu entrei e saí e disse: eu quero isso pra mim não. Cheguei em casa e disse: eu não vou fazer não, faculdade não. Primeiro eu saí do ensino médio, minha escolaridade foi toda básica, né? Nunca foi escola particular, foi pública. E por defeito meu, porque eu tinha excelentes professores, eu não aproveitei da melhor maneira. Então eu cheguei no ensino superior sem saber as 4 operações, com dificuldade de interpretar texto. Isso é uma realidade e é necessário contar. Porque realmente quem vem lá de baixo sabe realmente o que passou. E aí quando eu comecei a me graduar, nesse processo de graduação, eu enfrentei muitas dificuldades para o quê? Realizar uma pesquisa. Entendeu? Porque é muito acadêmico, é muito artigo científico. E Tem que eu, ler meu irmão, muito, né? o que é isso, homem?
tinha dificuldade, você pegava um estudo para você entender, era muito difícil. Então eu perguntava aos meus colegas, eu ia atrás, pesquisava o que era aquilo, e aí, enfim, foi galgando. Depois disso, depois de estar formado, o que foi que aconteceu? Eu trabalhei um período em academia, e eu disse, cara, tô trabalhando em academia, o valor pago em academias, eu não sei hoje quanto está o mercado, naquela época era R$ 10,50 o profissional recebia, então no final do mês ele recebia o quê? Um salário. Por que um salário? Porque era o mínimo que o mercado poderia pagar. Então você estuda 4 anos ali a educação física para entrar no mercado e receber somente um salário. Que se você fosse analisar hoje, o salário comercial ele sempre foi maior do que o salário do prestador de serviço que trabalha em uma instituição. Eu disse, tipo, meu irmão, até o pessoal do mercado ganha mais que a gente e eles não precisaram se qualificar tanto. Entendendo isso aqui, vendedor é muito difícil ser vendedor. E um bom vendedor ainda mais. Mas que eles ganham mais. Eu disse, trabalho o mês inteiro para ganhar um salário. E aí surgiu a oportunidade de eu assistir alguns cursos fora em Natal. Foi até engraçado nesse dia que eu peguei, eu tinha R$ 150. Aí desses 150, eu não estou enganado. Eu acredito que o valor era por volta ali de 90 e pouco a passagem de ida lá para Natal. Enfim, juntando tudo e de volta, eu fiquei lá com R$ 40. Dava Então eu um falei almoço, para minha um tia, almoço. eu disse, tia, eu tô indo para Natal, vou assistir um curso. E aí a senhora me dá aí o espaço para que eu possa dormir, no outro dia retornar, você pode vir. Eu fui, cheguei lá, assisti o curso, comprei o livro ainda, R$ 30 o livro, voltei para casa. E aí quando eu cheguei em casa, eu disse, cara, eu tenho que mudar minha realidade. Continuei trabalhando, aí eu já tava com minha esposa, juntamos um dinheiro, fui para Recife, quando eu voltei, participei de uma mentoria voltada para profissionais, e aí lá onde foi que eu decidi. Eu disse, cara, é o seguinte, eu tô precisando mudar, tô assim, tô assim. E lá na época o nosso mentor, né, o nosso professor disse, cara, você tá precisando ouvir o que você já sabe. Você quer uma afirmação de alguém que nem conhece direito, mas que você mesmo sabe que essa afirmação é a que vai mudar essa trajetória. Então o que é que você quer que eu lhe diga? Aí eu disse, não, eu quero saber o que é que eu tenho que fazer, qual é o próximo passo. Ele disse, amanhã você vai chegar lá na sua cidade, vai pedir para sair dessa academia e vai galgar como personal autônomo. Pronto, resolveu. Já é o primeiro passo. Cara, Acabou. eu cheguei na academia, vim com a cabeça cheia de lá pra cá, Bora, não. falei com o dono, eu disse às 7 horas na segunda-feira eu vou falar com ele, vou pedir pra sair. Foi isso que eu fiz, pedi pra sair. Minha esposa, ó, saia, não sei o que, enfrenta o mercado. Quando eu saí, 20 dias depois eu tava com a agenda de personal lotada. Ô, coisa vendo boa, aí? cara. Que bênção, viu? Durante esse período, passei 4 anos com 27 alunos, trabalhando aí de segunda a sexta, de 4h50 da manhã eu saía de casa, então eu acordava mais cedo, e chegava na sexta-feira, 10 horas da noite, 10h30, com Muita 27 experiência. alunos. E isso para ter um bom recurso financeiro. Sim. E valia muito a pena, porém eu não tinha qualidade de vida. Mas você saiu do básico que você estava. Você saiu de um salário mínimo para ter um lucro bem maior. Aí uma pergunta bem interessante. Quando você decidiu pedir as contas lá na academia, chegar pro cara e dizer, a partir de tal dia eu não venho mais, porque você ia seguir a sua carreira sozinho como personal, você tinha alguma garantia de que se não desse certo, ia voltar, ia para outro lugar? Você tinha alguma garantia? Perfeito, não tinha. Isso aí Pronto. se chama um biguim, né? Isso aí é o que ninguém tem coragem de fazer. É o que ninguém tem coragem de mudar a chave, porque sabe que não tem nenhuma garantia e não quer arriscar. Só que hoje é muito mais arriscado não arriscar. É muito mais arriscado. Perfeito. A verdade é que não existem garantias. Não Essa é a existe verdade. Não E, existe. e você se arriscar é muito bom, cara. Você vai aprender, você tem experiência. Você vai se alinhar com pessoas que estão no mesmo nível ou melhor que você. Vai começar a dar suporte, vai começar a lhe incentivar, entende isso? E aí, Vinícius, um grande ponto que realmente é muito relevante, e eu falo isso porque realmente foi algo que fez diferença, foi o apoio da minha esposa durante todo esse processo. Porque eu disse, olha, eu vou sair. E qual era a minha mentalidade na época, pra vocês terem noção? Eu tô ganhando salário e se eu não ganhar mais salário, se eu não conseguir aluno. Ela disse, se não conseguir, não consegue agora, mas tenha paciência que você vai alcançar. Mas isso é o que todo mundo Ela pensa. incentivava enquanto eu me limitava. É. Então, assim, a minha esposa, ela Foi falava... essencial, viu? Ela foi essencial. essencial. Ela Sempre foi é, aquela né? palavra Sempre que é. eu precisava. Foi essencial. E aí foi que ela disse, olha, se não conseguir agora, você vai conseguir depois. Mas você tem que pensar em se desenvolver. Que isso massa, aí. cara. E aí eu enfrentei o mercado. E aí deu certo. Mas depois que deu certo eu enfrentar o mercado, foi necessário se reinventar dentro do mar que já existia. Aí é progresso, né? mais. Aí é progresso. Você deu o primeiro passo, você entrou no jogo, entrou no game, e aí é progresso. Então isso aí é nota 10, né? Passou daí, já é um grande ensinamento.
E O livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, ele fala que um bom casamento é muito importante para enriquecer, né? Cara, É com muito certeza. importante. Com certeza. E esse passo do casamento, em você conhecer uma pessoa que vem lhe agregar, que vem lhe fortalecer emocionalmente, espiritualmente, é algo que vai deixar sua vida lá no topo, né? Que você vai seguir jornada. Porque você começa a observar que a pessoa vai estar na dificuldade com você e as coisas começam a mudar e ela tá ali da mesma forma, né? Isso dá muito gás, né, não, Com Diego? certeza, isso além de realmente demonstrar o valor que é ter uma companheira que realmente está prezando ali para que você possa melhorar diariamente, ele faz com que você se autodesenvolva de forma a entender que existe uma responsabilidade além de você. Porque muitas vezes a gente pensa, eu vou me desenvolver como profissional, vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Mas você já pensou quantas pessoas vencem se você vencer também? Verdade, isso aí. isso é muito interessante. Cara, eu vou dar uma entrada aqui diferente agora, porque nós sabemos que você hoje tem uma coprodução com o segundo, não é isso? Que você está trabalhando numa mentoria que vai acontecer, acredito que na próxima semana, não é isso? Perfeito. Inclusive, eu já convidei alguns colegas aqui em Mossoró, mandei alguns convites lá no Instagram, né? Falei pessoalmente. E eu fiquei muito feliz, porque eu cheguei a conversar com algumas pessoas pessoalmente, não vou falar nomes, né? Até porque não pode, mas elas já conheciam o seu trabalho e já respeitava o seu trabalho e falava, ele melhorou muito na área dele, ele faz algo diferente. Então as pessoas, elas realmente hoje entendem que Diego Veras trabalha de forma especializada em uma área muito querida e desejada, né? Cara, eu gostaria que você falasse da sua mentoria, desse uma entrada aí, porque vai acontecer, no caso, esse sábado, não é isso? Isso. Horário, como chega lá, quem pode ir, quem não pode, se vai ter comida, energético, ué. Muito Se bom, tiver muito bom, energético, muito eu vou. bom. Eu pensei que era comida. Não, é comida mesmo. Rapaz, Salada, como é que vai ser é aí, uma cara? oportunidade Como ímpar. salada, né? É uma oportunidade ímpar, Vinícius e agora, Natanael, de vocês falarem sobre isso. E estávamos justamente nesse tema, Vinícius, porque é o Isso. seguinte: esse evento se chama PSF, né? Personal Sem Fronteiras. E durante esse evento, pessoal, é o seguinte: o que é que vai acontecer? O PSF é voltado para você, que é personal trainer, que deseja criar autoridade, se posicionar e criar uma renda sustentável. É justamente o que eu Legal. tinha medo de fazer. É o conhecimento que eu adquiri durante essa jornada que eu irei repassar para o profissional ou estudante que está ali em período de conclusão entender que o mercado é para ele, mas que é necessário que ele se posicione de forma única e estratégica ao ponto dele realmente se diferenciar da massa. E aí o que é que eu vou ensinar? Um posicionamento estratégico, um planejamento de carreira, Natanael, que realmente você deve ter desde lá do início. Existem algumas profissões que você tem algumas patentes que você vai alcançando, né? Profissional de educação física não é diferente disso. Só que é necessário que você tenha uma visão a longo prazo, não a curto prazo. Então, se eu hoje sou um personal trainer que ganha um salário em academia, um mês depois de sair da academia, eu aumentei esse salário em 5 vezes mais. O que Top, é que me leva a pensar em 5 anos eu estar faturando ali o que eu sempre sonhei? top. É isso aí. Então, no PSF, o que a gente realmente vai ensinar é isso. E Ao você profissional acredita se que posicionar. o personal trainer, eu vou fazer essa pergunta aqui porque eu sou da área de vendas. Sim. Você acredita que o personal trainer ele precisa ser um bom vendedor? Natanael, não só o personal, mas em um contexto geral. Todo Todo profissional que sabe profissional. vender, ele é um cara que tá ali realmente, vou dizer de certa forma, ele é um forte candidato ao sucesso do empreendedorismo, né? Porque saber vender é a base de qualquer negócio. A venda é Qualquer muito negócio. forte. Eu vou bater nisso aqui todo dia porque as pessoas precisam entender que elas têm que saber vender. Porque ela precisa primeiro, na verdade, se vender. Se Né? As vender. pessoas compram de quem elas gostam. Então Isso. ela tem que primeiro se vender. Então ela tem que ser um bom vendedor, não importa o nicho dela. Se é personal, se é médico, se é advogado, se é. Enfim, Ela tem que saber primeiro vender. compra você e depois o seu produto. Exatamente. Vamos falar como chega lá. No caso, vai lá no Instagram, não é isso? Perfeito. Aí clica lá no link, Entra no vai para um grupo, grupo, grupo passo a exclusivo e passo para todo silencioso. mundo tá lá, né? Ainda tem Perfeito. vaga, cara? Cara, tem vaga e as inscrições é somente até sexta-feira, porque sábado é máquina, é Só até ação. amanhã, só até amanhã. Presta atenção aí, quem está assistindo. Hoje é quinta-feira. As inscrições terminam amanhã, sexta-feira. Então, faça sua inscrição, ainda dá tempo. Muito bem. É preciso se especializar. Não tem como ter sucesso, não tem como chegar ao topo
a gente comenta, estamos falando sobre pessoas que saíram da média para se tornarem referências em seus mercados, em suas profissões, mas é importante se especializar. A gente não tem como ter sucesso se não estudar, impossível. Eu passei muito tempo pensando dessa forma. Ah, eu vou vender, ganhava bem e tal, mas não era. Eu não consegui engrenar, sabe? Mas, Diego, eu entendo que você lê umas coisas diferentes também, não foi, cara? Eu vi umas postagens no seu Instagram de uma cama com livros. Era Assim, justamente isso que assim eu ia por onde perguntar, você para ele dar andou. umas dicas de livro É, aí, porque eu vi que assim ele é por um onde cara você andou, diferenciado. né? Porque existe um caminho também emocional nisso, né? Perfeito. Até porque quando você está lá em cima, a, a inveja, as circunstâncias, elas são outras, né? Questões de apontamento, né? O sucesso, eu acredito que não é para todo mundo, não. Não é pra todo Porque mundo. você se manter lá, cara, é uma coisa muito complexa, né? Não? Verdade. Quando estamos no período de graduação, infelizmente é muito limitada a grade do curso, ele realmente não nos ensina a vender, não nos ensina a se posicionar, Não, na verdade, né? hoje nenhuma faculdade ela prepara, nenhuma escola prepara o aluno, a criança, o universitário para o mercado financeiro, Financeiro. para saber vender, para saber lidar com E pessoas. isso é uma Isso necessidade, é uma né? necessidade básica. E aí o que acontece? A gente tem que buscar de fato recursos. Tem que buscar E recursos. o livro, no meu ponto de vista, é o mais acessível e o que é Isso, mais em conta. isso. Claro que a gente temos a internet, mas a internet, infelizmente, é como eu falei, É existem muito algumas poluída, falhas. É muito muito poluída. poluída. É. Mas quando você pega um livro como, por exemplo, do Ícaro de Carvalho que eu li, que é Transformar Palavras em Dinheiro, Primeira dica, onde hein? você Nota realmente, aí. você Cadê a entende, caneta? Nota aí, primeira dica de livro, e já do você entende que a comunicação, ela é muito mais forte do que propriamente você ter uma arma na mão, você vai perceber que realmente é interessante que você aprenda. Porque lá ele fala sobre isso, que antigamente, no período lá que existia bruxas, que existia magos, o que as pessoas falavam é que uma pessoa que pudesse, que tivesse influência, que falasse algo sobre você, ela escandalizava. E ela podia trazer um Interessante. Entendeu? por conta do que E falou. aí você pode até atacar alguém, mas você vai atacar o Natanael e logo essa dor vai passar. Mas agora, hoje, ouse postar algo na sua rede social, em 30 segundinhos o Natanael vai estar conhecido em rede nacional com aquele ponto de vista. Que é o ponto. Até lá ele mostrar que não é Que é aquilo, o cara, contrário, vai rodar. É já isso aí. gerou ali uma bola de neve Já gigantesca. era. Então esse livro ele mostra muito isso, Bom, que muitas vezes é mais forte aquele que sabe escrever e repassar o que pensa do que uma pessoa que tem uma arma na mão. Isso é muito show. Quero interessante. mais uma dica de livro aí. Outro livro que lhe ajudou nessa trajetória. Um Ah, com punk, um punk. Vamos certeza. extrair mais, né? Cara, o que eu vejo é. Tem vários, né? Muito mesmo. Por exemplo, como fazer amigos e influenciar pessoas. Número Que um, Dale você, Carnegie. que você realmente, Muito Dale bom. Carnegie, que você realmente aprende a se comunicar, a criar conexão. Isso é Verdade. muito É a importante. base, esse aí é a base. Se você Primeiro. está em um grupo de profissionais, de empresário que é gerar network, cara, você tem que falar sobre algo que desperta interesse daquele profissional em conversar com você. Com certeza. Não é você despertar interesse no que ele tem. É sobre Ele você cita bem, bem despertar importante isso. É melhor você ser um bom ouvinte do que um bom conversador. um bom Porque as conversador. pessoas elas gostam de falar sobre o que elas querem. É bom você ser interessante que ser interesseiro, né? É, muito melhor. Então esse aí é um livro muito bom, você ia falar de outro. Eu lhe interrompi. Sim, sim, é mais esperto que o diabo. Onde é uma Napoleão Hill. conversação, né? Napoleão Hill. Bom. Napoleão Hill, onde muitas vezes é algo que a gente leva para a vida. Que quando a gente realmente pensa que está preparado, é justamente naquela situação que estamos mais suscetíveis. É Então, massa você esse nunca livro. está tão forte o suficiente que não possa ser atingido. Verdade. É muito massa esse livro. Eu sempre costumo ler Napoleão Hill. Muito, Bom. muito bom mesmo. Agora a gente queria só finalizar mais uma pergunta. Quando você pensa em topo, para você o que é topo? O que é chegar lá? Remete ao nome do nosso podcast, além do topo, né? Eu queria entender pelo seu ponto de vista. O que é que isso quer dizer? Cara, eu acredito que topo é você se realizar como ser humano. É você parar, pensar, refletir e saber que hoje você tem acesso àquelas coisas que são mais importantes para você, como sua família, sua saúde e seu bem-estar. Então, o recurso financeiro ele é importantíssimo durante todo o processo, é uma necessidade, mas nada vai ser tão importante quanto você ter Deus no coração, saúde e família
e saúde física para que você possa aproveitar, né? Lá no estúdio a gente utiliza uma frase que é faça por você. E essa frase ela não foi escolhida por acaso. Ela tá lá. É tanto que nas imagens que vocês viram hoje tem lá, faça por você. Na passagem na Bíblia que diz é que a gente deve amar o próximo como se ama a si mesmo, não é verdade? E aí, quando a gente traz essa frase, faça por você, ela é tão importante, ela realmente é tão impactante que é o seguinte: para que a gente possa fazer o bem para o próximo, é interessante que estejamos bem consigo mesmo. Com Então, certeza. para que eu possa te oferecer o melhor, Vinícius, Natanael, Você tem que estar bem. eu tenho que estar bem. Então é necessário fazer por mim, para que eu possa fazer por você. Aí é onde a gente entende aquela frase lá no avião, quando diz assim: se algo acontecer, máscaras de oxigênio cairão, coloque primeiro a sua, para depois você conseguir ajudar a pessoa a colocar o do outro. Porque se você não estiver bem, você não tem como ajudar ninguém. Ei, cara, Você foi tem massa essa ideia desse podcast, viu? Diego é um gênio, né? Não, cara. Muito. Agregou Tô muito muito. feliz em ter, Muito em bom. ter recebido ele aqui. É, cara, um cara muito inteligente. Eu vou sair com mensagens muito, muito boas e muito positivas vindo da sua parte, Diego. Muito fico massa feliz. conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória. É bom que as pessoas vejam os desafios, porque muitas vezes a pessoa está passando uma certa prova, dificuldade, e só eu passei por isso. Não, gente. Tem gente que passou pior, tem gente que perdeu pessoas que amavam, tem gente que passou fome e sobreviveu, não é isso? Você- Através de perseverança, de oração, de apoio familiar, entende? Então, a intenção, na real mesmo, do podcast é que a gente traga pessoas que chegaram ao topo e falem, né? Eu consegui, você também vem, cara. Você também pode, né? Qualquer um é Natan? possível. Qualquer um é possível chegar, Qualquer entendeu? um. Vá se assegurando que vai dar tudo E certo. agora, Mas- como você já entendeu qual é a dinâmica da nossa proposta, do nosso podcast, eu queria ouvir de você, se você tem a dica de alguém que possa estar aí como convidado. Nossos próximos convidados, eu queria que você desse 2 nomes para a gente usar aí e ser futuros convidados para estar aqui com a gente e a gente possa extrair deles também esse conhecimento, essa expertise e esses insights. Claro, eu vou de primeiro nome que eu posso ajudar vocês a trazer uma história de uma pessoa que eu admiro muito é o Diego Araújo, Diego Buscapé. Então, eu acho que é um cara que é empreendedor, Top. criou um produto, é um cara que cria vários produtos, então ele pode estar vindo aqui oferecer também essa oportunidade de conhecimento. E uma outra pessoa pode ser até mesmo da minha área, né? Que vai influenciar de forma positiva, que é o Marco Florencio, né? Profissional de educação física, nutricionista. Então ele tem muita história de vida, lutador de MMA. Então tem muita história aí que Legal. pode trazer para vocês e realmente demonstrar que a batalha diária se reflete muitas vezes na profissão. Show, Legal. perfeito. Tá Muito bom. anotado aí, segundo? Notou aí pra gente já anotar aí os próximos convidados? Tamo Muito junto. bom. Excelente. Então vamos nessa, né? Vai encerrar? Sim. Queria só pedir agora para você que nos assistiu, que nos acompanhou até aqui, deixar aí nos comentários qual o insight você tirou desse episódio. Qual aquela melhor sacada? Ah, ouvi isso aqui para mim virou a chave, isso aqui para mim mudou, dá para mim partir daqui. Deixa aí nos comentários o que você extraiu de melhor desse episódio. Muito bom. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Foi muito massa hoje. Aprendemos bastante, né? Que Deus possa abençoar a todos vocês. Gostaria também de agradecer a Diego pela presença. Cara, foi muito bom receber você aqui. Eu confesso a você que eu achava que ia lá pra academia pra pagar diária, né? Mas não é assim, não. Cara, não é assim, não. Negócio especializado mesmo, né? Vou falar com a minha mãe, mas. Vou treinar lá quanto é a Vai, diária lá. vai, você tá tomando monjado, mas você vai pra Diego. Você vai pra lá. Como é, Diego? Vamos ajeitar aqui. É 3 meses. E 3 a 6 meses, né, Diego? Assim? 3, 6, anual, lá tem vários Anual, planos. pronto. Lá, se você não se ajeitar lá, ó, já era. Eu vou jogar a toalha. Você sai de lá. Aí não tem mais jeito, né, Diego? Lá é o local que Lá é o espaço apropriado. ela tá um realmente pouquinho cheinha, mas dá certo. será bem-vinda. Amém. Fechou. Tudo certo. Isso.